Finalizando, né, com a parte 3 de estequiometria, a gente vai estudar pureza e rendimento numa reação. Nesse primeiro exercício aqui, a gente vai aplicar direto um exercício da uma questão da UFRN. Ele diz o seguinte: uma amostra de calcita, né, contendo 80% de carbonato de cálcio, sofre decomposição quando submetida ao aquecimento. E aí, no caso, o aquecimento aqui está representando por esse triângulo, né, acima da setinha da reação. Então você tem o carbonato de cálcio produzindo óxido de cálcio e gás carbônico quando aquecido. Qual a massa de óxido de cálcio? Primeiro ele já perguntou massa, né? Então, provavelmente gramas que a gente vai achar. De óxido de cálcio. Então, o óxido de cálcio está aqui, ó. Certo? Então, óxido de cálcio. Obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita. Então, perceba que ele não disse 800 gramas de carbonato de cálcio. Então, quando a gente estuda pureza, algumas substâncias ela não apresentam em sua composição, né, total daquela substância. Então, por exemplo, quando você compra soda cáustica, né, o principal componente da soda cáustica seria o hidróxido de sódio. Então, quando você vai no supermercado, você tem que analisar qual é a porcentagem, né, que você tem ali naquela soda cáustica, né, o quanto de hidróxido de sódio realmente você tem ali na sua composição. Então, a pureza é algo importante, né, nas substâncias, né? Então, por exemplo, às vezes você comprar alguns produtos, algumas marcas de açúcar em que você normalmente precisa adicionar mais do açúcar para poder adoçar, né? Então, isso pode estar relacionado com a pureza da substância, né? do produto. Ele pode às vezes ser vendido mais barato porque a quantidade real ali talvez de sacarose que venha contido, ela tem uma quantidade menor e tem muita impureza, tá bom? Então, é algo a se analisar. Tá? Então a pureza é importante nesse ponto, né, das substâncias. Então nesse caso aqui ele fala que carbonato de cálcio só tem 80% na calcita. Então se você tem, primeiro aqui a gente pode já tirar a proporção antes de fazer essa análise, se quiser, porque ele fala, ó, a partir da queima da calcita. Na calcita eu vou ter o que? Carbonato de cálcio. Então eu posso tirar aqui da reação, né, 1 mol de carbonato de cálcio. Não esqueçam de conferir se está balanceado. Eu sei que essa daqui já está balanceada, porque tem um cálcio, um carbono, 3 oxigênios desse lado com 3 oxigênios desse outro. Então, 1 mol de carbonato de cálcio, que me diz aqui na equação, está proporcional para o que? 1 mol de óxido de cálcio. E aí ele me disse que tem 800 gramas de calcita, mas entenda, 800 gramas de calcita, porém, nessa calcita você só tem 80% de carbonato de cálcio. Então significa que se você tem 800 gramas de calcita, os 800 gramas está simbolizando, está representando os 100% da amostra, porém 80% dessa amostra é que está relacionada ao carbonato de cálcio. Então acaba que esse X, eu posso fazer direto aqui, mas seria 800 vezes 80 dividido por 100, mas seria 800 vezes 0,8. Estou fazendo direto, mas você pode fazer a regra do X aqui. Dá 80 vezes 800, 100 vezes X. Depois repassando, dividindo e tudo mais. Mas basicamente é pegar 80%, né? E que seria 0,8 de 800. Então você teria X, seria 640 gramas de carbonato de cálcio contido nesses 800 gramas de calcita. Então, se você tem 640 gramas de carbonato de cálcio, quanto em massa, então quanto em gramas de óxido de cálcio vai ser obtido? Então eu vou ter que transformar. Eu tenho que transformar o quê? Porque a minha proporção aqui em cima está em quê? Em mol. Acabei até esquecendo de anotar o mol aqui, mas esse 1 não está solitário, tá? Seria 1 mol. Bem bonitinho. Então, desse 1 mol. Então, como é que eu faço para calcular? Preciso da tabela periódica, né? Então, por exemplo, carbonato de cálcio. Vou começar por ele. Carbonato de cálcio. Tem um cálcio, tem um carbono e tem oxigênio. Um cálcio, um carbono
e 3 oxigênio. Massa do cálcio. Eu vou precisar consultar aqui a tabela. Mas enquanto isso, a gente já vai olhando aqui o do carbono. A gente vai usar 12, tá? O do oxigênio, deixa eu abrir aqui. Tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, então 16. Então a gente tem que achar aqui. E o do cálcio, cadê o cálcio? Acabei aqui fechando a tabela, só um minuto. Pronto, achei. Cálcio é 40. Não lembrava. Então daria aqui 1 vezes 40, 40. 1 vezes 12, 12. 3 vezes 16, para 3 vezes 6, total 48. E aqui você tem 10, sobe 1. 4, 4, 8, 9, 10. Então 100. Aí, 100, no caso, 100 gramas por mol. Como eu tenho 1 mol, então significa que eu tenho 100 gramas. Está para quanto de cálcio? Também só tem, desculpa, óxido de cálcio também só tem 1 mol. Então aqui seria óxido de cálcio, eu tenho apenas um cálcio e um oxigênio. Um cálcio, um oxigênio. 40 e o oxigênio 16. Então vai ser 40 com 16. Oxente. 40 com 16, então eu vou ter o que? 56. Então, significa que eu tenho 56 gramas nesse 1 mol que está aqui, meio perdido, né? Vamos ver se dá tilt aqui. Então, 1 mol. Vai dar. Deixa eu usar outra caneta. Então, 1 mol. Então, desse 1 mol, significa que tem 56 gramas, 1 mol, 100 gramas, né? Então, agora eu vou usar essa nova proporção que está aqui, que não é mais agora em mol, ela é em gramas, porque foi dado em gramas e foi pedido em gramas. Então, agora vai ser 100x, eu volto aqui para a caneta. Sumiu, então vamos lá. Então vai ser 100x, né? X vezes 100 igual a 640 vezes 56. Então x vai ser 640 vezes 56 dividido por 100. A minha resposta final, ela vai ser 640 dividido por 6. Eu posso até simplificar ainda, mas vamos fazer direto aqui na 640 vezes 56 dividido por 100, que vai dar 358,4 que? Gramas de carbonato de cálcio. Então a resposta, ela aparece aqui, ó. Ok? Então essa é a quantidade. O que é importante saber que existe impureza. Então, se existe impureza, na hora que você colocasse aqui os 800 gramas, ia me dizer que foi formado bem mais óxido de cálcio, mas não foi, porque desses 800 gramas, nem tudo ia reagir. Dos 800 gramas, só reagiu 640 gramas, que realmente eram carbonato de cálcio. Então, no próximo passo aqui, deixa eu ver se já voltou, não. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Pronto. Tem hora que dá pane aqui. Vou tentar fazer com a outra caneta. Então vamos lá. Voltando aqui, né? Fazer de azul. Então, fazendo rendimento. Então, rendimento, diferente de pureza, na pureza a gente normalmente tem a substância quando ela não é pura, né? Então, como foi visto lá, a gente tinha calcita, mas daqueles 800 gramas de calcita, o que interessava na reação só era 640 gramas, ou seja, 80% daquela amostra. Então, a gente dizia que a pureza dela é de 80%. O ideal, lógico, é que a gente tenha, normalmente a gente quer substâncias que tenham uma pureza maior. E aí, na Sesgrange, a gente vai falar de rendimento. Então, o rendimento é um pouco similar quando a gente trata da pureza, só que o significado é diferente, né? A pureza é porque você não tem a substância ali total
do que interessa, né? Como foi o exemplo da calcita. Mas no rendimento, às vezes, pode ser na hora da reação acontecer, você pode até ter um rendimento, desculpa, você pode ter uma substância com alto grau de pureza, mas na hora que a reação acontece, existem problemas nessa reação ou nesse procedimento, no operador que está operando os equipamentos, ou até mesmo no próprio equipamento, né? Então acaba que a reação ela não consegue, ela acaba não reagindo da forma que é esperado. Então diz que o rendimento, né, não foi esperado, ou o rendimento não chegou ao que se esperava, ou seja, os 100%. Né? Então, por algum problema ou por qualquer outro motivo, a reação não chegou ao rendimento esperado. Você esperava uma quantidade X, de repente só obteve daquele X 80%, 70%, 50%. Então se diz que o rendimento foi menor do que o esperado. Né? O ideal é que você tenha um rendimento de 100%. Então, se você espera produzir 500 gramas de uma substância, que você obtenha os 500 gramas. Né? Então, nesse rendimento, um exemplo é essa questão, que diz, num processo de obtenção de ferro, a partir da hematita, que está aqui, o trióxido de ferro, considera a equação não balanceada. Né? Então, ele já disse que ela não está não balanceada. Então, ele deu a massa atômica, né? Já facilitou aqui. Então ele fala, utilizando 4... Ele foi bonzinho que ele disse que não está balanceada, né? Que ele poderia não dizer, não, obrigado. Tá? Utilizando-se 4,8 toneladas de minério, certo? Aí o minério está aqui, ele fala, obtenção de ferro a partir da hematita, né? Então está aqui. E admitindo-se um rendimento de 80%. Então a reação acontece, mas no final o que a gente espera só é 80%. Então o que a gente obter é 100%. Mas, fazendo os cálculos direitinho, o que a gente vai obter no final é 100%, mas depois a gente calcula os 80%, né? Porque não chegou aos 100%. A quantidade de ferro produzida será. Então, ele quer saber a quantidade final de ferro produzida e a partir do minério, que é esse aqui. Então, primeiro, eu vou ter que balancear. Né? Então, você tem o ferro, 2O3. Deixa eu apagar isso aqui. Então, voltando aqui, eu acho que deu certo a caneta. Então, a gente primeiro vai precisar balancear. Né? Então, balanceando aqui, a gente tem 2 ferros, 2 oxigênios e tem que olhar aqui do outro lado também. Vamos deixar por último esses aqui que estão sozinhos, ó, certo? Então, aqui, primeiro eu tenho 3 oxigênios, então eu preciso de 3 oxigênios lá do outro lado. Ó. Aqui, ó, número 1, e tem 1 vezes 3, 3 oxigênios. Então, só tem oxigênio aqui do outro lado. Então, para eu poder ter 3 oxigênios, eu não mexo no índice, eu sempre mexo no coeficiente. Então, 3 aqui na frente. Só que esse 3 não está multiplicando apenas o 1 do oxigênio, que deu certo, né? Desculpa. 1 vezes 3 oxigênios, e aqui 3 vezes 1, 3 oxigênios. De um lado. Agora eu também tenho 3 vezes 1 do carbono, 3 carbonos. E lá do outro lado eu só tenho 1 carbono. Então, eu coloco um 3 aqui também. 3 vezes 1, 3 carbonos. E aí o ferro, eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Então ficou 1, 3, 2, 3. E aí agora vamos para o que interessa. Então ele quer minério, né? Então é o óxido de ferro. E também falou da quantidade de ferro produzida, que aqui no final ele acaba falando em quilos, né? Aqui também tem tonelada, mas tudo bem. Produzido. Então o ferro está aqui. Então a gente vai anotar a primeira proporção. Então seria 1 mol de óxido de ferro, trióxido de ferro, no caso de óxido. Trióxido de ferro, e depois a gente tem o que ali? 2 mols apenas do ferro. Beleza. E aí agora a gente vai começar, quer dizer, utilizando 4,8 toneladas de minério. Foi bem ignorante, mas toneladas acaba sendo o que? A gente transforma a tonelada para quilo e quilo para grama ou para qualquer outra unidade. Mas, de toda maneira, acaba que tonelada é uma unidade de massa. Então, aqui ele deu unidade de massa e pediu também em massa. Então, aqui a gente tem mol e mol. Então, vai ter que transformar para massa. Então, para isso, a gente primeiro tem que fazer, né, achar a massa molar. Então, vamos achar primeiro para o óxido, né, que está F2O3. Eu tenho ferro, eu tenho oxigênio.
Eu tenho 2 ferros e tenho 3 oxigênios. A massa do ferro ele deu aqui, 56. Facilitou. E a do oxigênio, 16. Então aqui vai ser 2 vezes 56, 50 com 50, 100, com 6, 6, 12. Então 112. 3 vezes 10, 30, 3, 6, 18. Então vai ser 48. E aí 8 com 8, 10. Sobe 1, 4, 5, 6. 160 gramas para cada mol menos 1. Ou seja, para cada mol. Então, a gente acabou de achar o do óxido de ferro. Então, aqui como tem 1 mol, e esse valor aqui é para 1 mol, então significa que seria, isso daqui equivale a 160 gramas. E 2 mols de ferro a gente já pode fazer direto, ó. Aqui é a massa atômica, porque é só um átomo de ferro, então a massa atômica do ferro é 56, mas se você tivesse 1 mol seria 56 gramas. Então é 2 vezes 56, ou seja, 2 vezes 56 a gente já viu aqui que é 112 gramas. Então, esses 2 mols de ferro equivalem a 112 gramas de ferro. E aí, aqui a gente está trabalhando em gramas, certo? E ali ele está trabalhando em toneladas. Então, aqui a proporção é para gramas. Mas se a gente começasse a aumentar de 10 em 10, fosse multiplicando, a gente ia chegar ao quê? Em algum momento em tonelada, né? Então, em vez de a gente trabalhar com 160 gramas, a gente poderia dizer que se tivesse 160 toneladas, eu precisaria de quanto de ferro também? 112 toneladas. Então, a proporção aqui é gramas. Eu só estou, em vez de trabalhando, se eu, em vez de trabalhar em gramas, vou trabalhar em toneladas, aqui do outro lado eu vou ter que fazer a mesma coisa, já que os dois são massa, né? Então, eu estou mudando também. Massa aqui, só que toneladas. Então, se eu aumentei várias vezes aqui para chegar em tonelada, eu tenho que aumentar a mesma quantidade para obter também em toneladas. 160 toneladas de trióxido de ferro e 112 toneladas de ferro. E aí ele falou que se tivesse o quê? 4,8 toneladas do minério. Então, se eu tivesse 4,8 toneladas do minério, quantas toneladas, já que aqui tem toneladas, eu obteria de ferro? Então, eu vou ter 160 toneladas igual a 4,8 toneladas vezes 112 toneladas, né? Uma tonelada dessa já anula com essa, né? E aí 160 sem x, né? Que eu esqueci. Então, x vai ser 4,8 vezes 112. Sobrou uma tonelada aí, dividido por 160. Então, x vai ser, fazendo o cálculo agora, então deixa eu ver aqui, 4,8 vezes 112, dividido por 160. Então dá 3,36. Já estou olhando ali para cima para ver se tem, né? Então, 3.360 toneladas. Aqui o ponto aqui não é vírgula, tá? Então, 3,360 toneladas. Ok? Ah, não, deu erro aqui. Realmente é 3,36. Então, esquece esse zero aqui, porque eu estava usando aqui como vírgula, né? Então, 3,36 toneladas, né? Que aí, no caso, 3,36 toneladas. Se quiser calcular melhor, eu vou aqui dividir o espaço, vou fazer de outra cor, para facilitar. Se a gente quiser transformar para quilo, né? Porque aqui a gente tem 3.360 toneladas. Então, tudo indica que vai ser isso aqui. Já chutaria esse daqui, né? Mas se você quiser saber, então seria 1 tonelada equivale a quantos quilos? 1.000 quilos. Então, 3,36 toneladas vai equivaler a Y. Então, vai ser Y vezes 1, Y. Então vai ser 3,36 vezes 1.000. Que aí, nesse caso, né, você só faz andar aí com a vírgula, mas deixa eu conferir aqui para
fazer feio para vocês, mas é isso mesmo. Andar com a vírgula aqui 3 vezes, então vai dar 3.360 quilos, já que é a unidade aqui do y. Quilo. Então, no final das contas, essa resposta aqui, certo? Que a gente achou, né, em toneladas, né? 3,36 toneladas, ela equivale a 3.360 quilogramas. Então seria a letra B realmente. Tá bom? Então, mais uma vez, gente, a gente finaliza e mais uma vez, como eu falei, o ideal é que você acompanhe o vídeo, vá fazendo no caderno a mesma questão, depois que termina, faz a questão de novo, né? Ou depois que você chegar a fazer todas as você chegar quando você fizer todas as questões acompanhando o vídeo, aí você depois para e tenta fazer novamente, só que dessa vez sem acompanhar o vídeo, fazer tentando mesmo travando aos poucos, e aí dá uma olhada de novo no vídeo, ou no outro material, num livro, o que for, mas o ideal é que você tente fazer, ok? Então é isso, gente, né? Até o momento síncrono e abraço a todos.